Pessoal, vamos dar continuidade aqui na nossa última parte do curso de Química Geral 2. Nós terminamos ácidos de base, agora nós vamos para a última parte, eletroquímica. E a última parte, né, a sétima e última parte, como a gente está prevendo já. Então, eletroquímica. O que a gente estuda em eletroquímica? A definição é o estudo da relação entre energia elétrica e a transformação química. Vocês vão ver nos livros aí que tem várias definições, transferência de elétrons, enfim. Essa aqui é mais abrangente, tá? Então, nós vamos entender como que é essa relação de transformação de energia elétrica em energia química, né? E química em elétrica. Na verdade, a gente que na eletroquímica, nós vamos estudar nesse tópico as células eletroquímicas. O que são células eletroquímicas? É o dispositivo que utiliza as reações de oxirredução para produzir a interconvenção de energia química e elétrica, ou seja, vamos fazer energia química e elétrica em química. Tá? Então, são dois tipos de célula eletroquímica. Tem as células galvânicas ou voltaicas, né? Que é uma reação química convertida em energia elétrica. Essas reações são espontâneas. E as células eletrolíticas, que reações não espontâneas. A gente precisa de uma fonte, né, para transformar a energia elétrica em energia química, tá bem? Nós vamos estudar as duas. As células galvânicas e voltaicas, né, ou voltaicas, é um dispositivo que utiliza, né, a reação de oxirredução para converter a energia química em energia elétrica. As reações espontâneas, como a gente viu no slide anterior. O nome galvânica e voltaicas dá em homenagem aos dois pesquisadores que desenvolveram essa técnica e aprimoraram, né? Galvânica vem de Luigi Galvani, italiano, e o Alessandro Volta, também italiano. São contemporâneos de pesquisa. Bom, o que a gente vê na célula galvânica ou voltaica? Se nós tivermos um dispositivo onde tem dois tipos de metais, solução, aqui nós estamos mostrando um metal no estado sólido, né, estado de oxidação 0, e o sulfato de cobre, tá, no estado de oxidação 2+. Então, cobre e zinco. Essa reação aqui, se a gente colocar zinco metálico numa solução de cobre 2+, vai acontecer o quê? Vai reagir, né, vai transformar o zinco 0 em zinco 2+, e o cobre 2+ em cobre 0. Com o tempo, a reação, essa solução, que é característica azul do cobre 2+, ela vai ficando incolor, até que todo o cobre desapareça, né, vire cobre 0 e precipite. E o zinco 2+, que vai para a solução, o zinco é incolor. Então, essa solução fica transparente. E conforme vai formando cobre, o cobre vai eletrodepositando na chapa de zinco e depois vai soltando e vai no fundo, porque, na verdade, o zinco vai sendo consumido, né? Essa chapa de zinco aqui, ela vai sendo consumida, ela vai indo para a solução, tá? Então, isso é uma reação, uma reação de oxirredução, tá? Bem simples. Então, o que acontece aqui, pessoal? O zinco metálico, que é esse cara aqui, é oxidado. E os íons cobre, que estão aqui, né, na solução, são reduzidos. Aqui nós temos um ΔG negativo de 212 kJ por mol. Nós já estudamos ΔG e sabemos que ΔG negativo significa que uma reação é espontânea, né? Então, aqui nós temos a reação como completa. Só que a gente pode dividir essa reação em duas, que a gente chama de semi-reações. Primeiro, nós podemos colocar aqui a oxidação do zinco. A oxidação do zinco vai do zinco 0, né, no estado sólido, para zinco 2+, na solução aquosa, gerando 2 elétrons. A redução do cobre significa o quê? O cobre 2+, que está na solução aquosa, vai receber os 2 elétrons que veio da oxidação do zinco e vai formar o cobre no estado de oxidação 0. Então, nós temos aqui a oxidação e a redução.
e podemos escrever a equação completa, que é como está aqui, tá? Zinco 0 no estado sólido, mais cobre 2 mais aquoso em solução, gerando zinco 2 mais aquoso na solução, mais cobre 0 sólido, que é o que vai precipitar aqui, tá bem? Essa é um primeiro exemplo. Então, como a gente já sabe, né, que como ΔG é negativo a reação espontânea, esse processo de oxidação é espontâneo. Então, é uma forte tendência dos elétrons em si transferirem para o zinco, do zinco, né, estado zero, estado de oxidação zero, para o cobre 2 mais, gerando cobre zero. Tá? Então, esse ΔG nos dá essa informação, uma forte tendência da transferência de elétrons. Então, pessoal, esse tipo de reação de oxidação aqui, que gera elétrons, né, transferência de elétrons, que seria a parte da eletricidade, a gente não aproveita, porque, na verdade, o que está acontecendo? Transferência eletrônica direto de um metal para o outro. Né? A gente não tem aproveitamento dessa transferência de elétrons. O que se faz, né, na verdade, é fazer dois compartimentos, né, como observado nesse desenho. O que nós temos aqui? Nós temos uma solução, duas soluções de dois metais diferentes, né? Aqui eu tenho uma solução de sulfato de zinco e aqui uma solução de sulfato de cobre. Zinco 2 mais e cobre 2 mais. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer um processo de oxidação nesse compartimento e um processo de redução nesse compartimento. A transferência de elétrons vai se dar através de um circuito externo, tá? Que é conectado os dois eletrodos, um anodo e um catodo. No caso aqui nós temos um anodo de zinco e um catodo de cobre. O anodo é negativo e o catodo é positivo. Então, o fluxo de elétrons que vai transformar o cobre em cobre zero, o elétron que vai ser aproveitado pelo cobre aqui vai ser gerado nesse compartimento, vai atravessar o circuito externo e pode ser aproveitado para, né, essa eletricidade pode ser aproveitado para acender uma lâmpada, um motor, né, dependendo da quantidade de elétrons que passar por aqui, tá bem? Então, esse aqui é um circuito que a gente aproveita a eletricidade, que transforma a energia química em energia elétrica. Tá? A gente vai estudar melhor cada passo a passo aqui. Mas vamos relembrar aqui. Aqui eu tenho o quê? Vamos estudar parte por parte esse aparelho aqui. Aqui nós temos um compartimento que a gente chama de semicélula, que ocorre uma semi-reação. Que reação é essa? É a semi-reação de oxidação. No caso aqui nós temos o zinco zero, gerando zinco 2 mais 2 elétrons. Tá? E ocorre aqui, a oxidação ocorre no anodo. Tá? E aqui nós temos a outra semicélula, que ocorre a outra semi-reação, que é a redução do cobre 2 mais, aproveitando os dois elétrons que foi gerado no processo de oxidação, gerando o cobre zero. Tá? A redução ocorre no catodo. Tá? E no caso aqui nós temos um eletrodo de cobre. Lembrando, tá? Como a gente está gerando elétrons aqui, esse cara aqui é negativo, por causa da carga negativa do elétron, tá? Então, sabendo que isso aqui é negativo, o outro lado sempre vai ser positivo. Então, isso aqui são os compartimentos, tá? E aqui nós temos uma ponte salina. Essa ponte salina aqui é importante, a gente vai falar sobre ela mais à frente, tá? Porque se está ocorrendo uma semi-reação aqui, né? Aqui está acontecendo aqui, eu estou gerando. Aqui eu tenho uma solução de sulfato de zinco. Né? Eu tenho zinco aqui. Já tenho zinco 2 mais aqui, vindo daqui. E eu estou gerando mais, que está saindo do meu eletrodo zero, né? Zinco zero, e gerando mais. Vai faltar sulfato para balancear essa carga 2 mais aqui. Então, a ponte salina vai fornecer mais íons, né? No caso aqui, ânions, para contrabalancear a quantidade de zinco 2 mais que está sendo gerada aqui. E aqui é o contrário, a ponte salina vai gerar mais cátions, né? Porque o cobre 2 mais que está no compartimento vai ser consumido aqui. Vai ser consumido e vai ter uma deposição de cobre aqui, né? Cobre zero,
e a ponte salina vai ser responsável por suprir, né, mais cátions aqui para contrabalancear a carga do sulfato. Então, essa é a função da ponte salina. Então, só colocando mais exemplos aí, falando melhor sobre essa célula. Nós temos aqui as duas semi-reações, tá? O processo de oxidação do zinco, gerando zinco 2+, em solução, mais 2 elétrons. Esses 2 elétrons vai passar pelo circuito externo e vai para o outro eletrodo, onde vai ocorrer a redução. Tá? O cobre 2+ aquoso vai aproveitar os 2 elétrons e formar o cobre 0 e vai eletrodepositar no catodo. Tá? Então, aqui nós temos as duas semi-reações, somando elas eu vou cortar os 2 elétrons que está aqui desse lado com 2 elétrons aqui desse lado e vai me sobrar o zinco, o cobre 2+, o zinco 2+, e o cobre 0. Essa aqui nós chamamos de equação completa. Essa aqui é a famosa pilha de Daniell, tá bem, pessoal? Daniell foi um químico inglês, né, da época de 1790, nasceu em 1790 e faleceu em 1845. Famosa pilha de Daniell. Então, o que eu quero que vocês entendam, tem muita informação aqui, mas às vezes confunde. Tem uns macetezinhos, eu não gosto muito de macetezão, mas nesse caso é importante que vocês recobrem, tá? Que a redução, tá, ocorre no catodo. Catodo começa com uma consoante e redução também. A oxidação começa com uma vogal e ocorre no anodo, que também é uma vogal, tá bem? Só para a gente registrar isso aí, para não esquecer. Fica mais fácil de montar as pilhas, as células eletroquímicas, quando a gente for fazer, montar os exercícios, tá bem? Bom, o que nós temos aqui? Toda vez que nós tivermos o elétron como um produto, né? Perdão, como um reagente, pode ver que ele está antes da seta da reação. Toda vez que nós tivermos elétron como reagente, é o processo de redução. Então, é fácil de lembrar, reagente, redução, tá bem? Elétron como reagente, então nós estamos num processo de redução. É outro jeito de lembrar também que nós temos um processo de redução quando o elétron é um reagente. Bom, vamos entender parte por parte aqui. Vamos prestar atenção nessa semicélula, tá? O que está acontecendo nessa semicélula aqui? O fluxo de elétrons do eletrodo de zinco, né? Aqui, ó, fluxo de elétrons vem daqui, tá? Sai do zinco e vai para o eletrodo de cobre. Então, o fluxo de elétrons sai daqui e vem para esse circuito aqui de cobre. Os elétrons são recebidos pelos íons cobre 2+, que estão na solução, tá? Mas eles estão na solução e estão na superfície do eletrodo, estão em contato com a superfície do eletrodo. Então, esse cobre 2+, que estão aqui, ó, na superfície, na solução, mas na superfície do eletrodo, vai ser reduzido. Então, ele vai ser reduzido de cobre 2+, a 2, aproveitando os 2 elétrons e gerando cobre 0, tá? Então, e esses átomos, o material que é gerado, o cobre 0, né, são depositados no eletrodo. Vai aumentando a camada desse eletrodo aqui, tá? Isso nós chamamos de eletrodeposição, tá? Uma deposição de uma forma eletroquímica, tá? E esse carinha aqui, o eletrodo de cobre, é chamado de catodo. Tem vários tipos de eletrodos, né? Aqui nós estamos dando um exemplo de cobre, porque a gente está falando sobre ele, mas depois nós vamos ver outros tipos de eletrodos, tá? Então, no catodo ocorre a redução, tá bem? Então, como a gente escreve a semi-reação que está ocorrendo aqui? A redução, o elétron tem que ser reagente, né? Então, 2 elétrons que foi gerado lá no anodo, né, de zinco, reagiu com o cobre 2+, que está nessa solução, em contato com o catodo, e gerou o cobre 0, né, foi depositado. Então, a redução ocorreu no catodo, tá bem? Agora, o outro lado.
da célula, outra semicélula. Então, os átomos da superfície, né, do zinco perdem elétrons. Que superfície é essa? O próprio eletrodo, tá? Esse eletrodo aqui é feito de zinco zero. Então, esse carinha aqui perde elétrons. Aí ele se tornam zinco 2+. E vão para a solução. Vai aumentando a concentração desse cara aqui. O eletrodo de zinco é o anodo, tá? E é onde ocorre a oxidação. Então, nessa semicélula aqui, ocorre a reação de oxidação, semi-reação anódica, tá? Uma semi-reação que ocorre no anodo. Então, o zinco zero gera zinco 2+, aquoso, né, está em solução, mais 2 elétrons. Observem que o 2 elétrons aqui está na posição de produtos, né, que está depois da seta. Então, ele é uma oxidação. Bom, aqui nós temos um outro processo, tá? Uma outra célula. Aqui nós temos agora prata e cobre. Tá? O que nós temos aqui? A prata sendo reduzida agora, a prata está recebendo um elétron e gerando prata zero. Processo de redução. Lembrando, né? Para ocorrer, para lembrar que onde é a redução, o meu elétron é um reagente. Então, aqui na solução, a prata que está na solução vai gerar prata zero. E redução ocorre no catodo. Observem que está invertido agora. Aqui, ó. Aqui é anodo e aqui é catodo. Tá? E aqui agora, o cobre está sofrendo oxidação. Tá? O cobre que está no anodo vai passar a cobre 2+, mais 2 elétrons. Então, o fluxo de elétrons agora está invertido. O fluxo de elétron, o elétron está sendo gerado no catodo, no anodo, né? No anodo e indo para o catodo. Tá? Aqui inverteu. É bom observar, pessoal, que esse processo de oxirredução vai depender de quem está nas soluções, né? A gente vai falar sobre isso mais à frente. Então, o que está acontecendo aqui agora? O cobre está sendo oxidado. O cobre zero está sendo oxidado em cobre 2+, mais 2 elétrons, né? E o fluxo de elétron agora está sendo aproveitado pela prata, né? Que está gerando prata zero, certo? Uma coisa importante aqui observem que a prata ela precisa de um elétron só para gerar prata mais, mas o cobre está gerando 2. Então, eu tenho que contrabalancear aqui, tá bem? 2 elétrons, 2 pratas e 2 pratas, tá? Para que depois eu possa cortar aqui esses 2 elétrons com esses 2 elétrons. Porque se eu pegar só essa reação do jeito que está aqui, uma prata, um elétron e uma prata, e colocar aqui, vai ficar sobrando um elétron. Não pode sobrar elétron no final. Eu tenho que cortar esses 2 aqui para escrever a minha reação completa, tá? Que é cobre zero, 2 pratas mais, aquosa, né, a solução, gerando cobre 2+, em solução, mais 2 pratas zero, né, no eletrodo aqui, tá bom? São 2 processos diferentes. Então, o que acontece aí, né, nesse eletrodo de prata aí? Exatamente isso aqui, ó, tá? Eu tenho na solução o meu contraíon, né, o meu ânion aqui, a minha prata, que tem uma carga positiva, tá aproveitando um elétron aqui, né, do que vem lá do fluxo de do cobalto, tá bem? Então, a redução dos íons pratas, Ag+, que estão na superfície, né, que estão em contato aqui com a superfície do eletrodo, esse cara aqui é uma visão ampliada, né, desse eletrodo aqui, do catodo. Tá? Então, que estão na superfície do catodo, retira elétrons, tornando o catodo carregado positivamente. Tá? Por isso que fica aqui, ó, carga positiva. Tá bem? E ao contrário, acontece no nosso anodo, né, que agora é o nosso anodo de cobre. Tá? A oxidação dos átomos de cobre, né, no eletrodo, que no caso aqui é o anodo, libera os elétrons, né, por isso que fica negativo, tá? Carregado negativamente. É um processo de oxidação. Bom, aqui a gente eu já adiantei, né, sobre a importância da ponte salina, que é para manter a eletroneutralidade da célula.
Então, a gente conversou sobre isso agora, né? O que é manter a eletroneutralidade da célula? Tem que estar neutro, ou seja, as cargas aqui têm que estar equivalentes. Eu não posso ter mais zinco 2 mais e menos sulfato. Então, eletricamente tem que estar neutro essa solução e essa aqui também. Então, quando consumir meu cobre 2 mais, a ponto salina vai fornecer cátions para neutralizar o excesso de sulfato que ficou. E no caso aqui, como vai ter mais cátions, né, a minha ponte salina vai fornecer mais ânions para neutralizar essa carga positiva. Então, vai ter que ficar neutro, né, eletroneutralidade. A ponte salina que faz com que esses dois compartimentos fiquem neutros. Então, pessoal, só visualizando melhor esse processo da eletroneutralidade, né? Como aqui no nosso anodo de zinco está ocorrendo o quê? O zinco do anodo está sendo oxidado, né? A 2 mais 2 elétrons. O que está acontecendo aqui nesse processo de oxidação? Está gerando mais zinco, né? E tem pouco sulfato. O sulfato vai ficar aqui, é o que colocou, vai ficar aqui. Então, mas está surgindo mais zinco 2 mais. Então, a ponte salina vai fornecer mais ânions, né? Não necessariamente tem que ser sulfato, mas tem que ser um ânion para balancear essa carga positiva aqui. Tá? Então, com o aumento da concentração de zinco 2 mais, não há ânion suficiente, né, para neutralizar a solução. Então, a ponte salina vai fazer esse fornecimento de ânions, neutralizando esses zinco 2 mais que surgiu. Tá? Então, a ponte salina irá fornecer ânions para a solução de anodo, tornando-a neutra. Tá bem? E a mesma coisa acontece no nosso outro compartimento. Tá? O que está acontecendo ali? A redução está consumindo cobre 2 mais. Se está consumindo cobre 2 mais, está sobrando, né, sulfato. Ou seja, duas cargas negativas está sobrando aqui. Conforme vai consumindo mais cobre 2 mais ânions vai sobrando. Então, com a diminuição da concentração dos íons cobre 2 mais, né, haverá mais ânions sulfato em solução sem os cátions para contrabalancear suas cargas negativas. Né? Então, o que a ponte salina vai fazer? Fornecer cátions para a solução do catodo, tornando novamente neutras. Né? Não necessariamente os cátions têm que ser cobre, pode ser potássio, por exemplo. Tá? Vai fornecendo aqui até que fique neutra novamente essa solução. Então, essa é a função da ponte salina. Bem,